Lucas capítulo 16, verso 19 em diante. Você acompanha a leitura, se você estiver com a sua Bíblia, ou nos dois lados aí da plataforma, conforme for sua conveniência. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E ele também, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que Deus abençoe sua palavra lida, amém? Curva sua cabeça por um instante, vamos falar com o Pai, vamos pedir que Deus nos abençoe e nos dê a sua palavra nesta noite. Ó Deus amado e querido Pai, diante da tua palavra que acabou de ser lida, nós rogamos a tua misericórdia e graça, para que o teu Espírito que a inspirou também seja o mesmo Espírito que nos ilumine e nos traga agora o entendimento dessa palavra. Rogamos que o Senhor não apenas nos dê um entendimento racional, mas nos dê um entendimento espiritual. Por que esta palavra está aqui? Por que tu inspiraste Lucas a escrevê-la? E por que nesta noite em especial o Senhor nos traz esta palavra a nós que estamos aqui e também àqueles que estão assistindo pela TV, pela internet, de modo que esta é a tua palavra para nós nessa noite. Que assim, ó Deus, nós possamos compreender que por trás desta palavra há um propósito de falar conosco. Assim, ó Deus, revolve a terra do nosso coração para que essa semente possa ser plantada. Que nada, nem ninguém possa interferir neste processo do Senhor falar e nós ouvirmos. Assim, ó Pai, não apenas abre o nosso entendimento, mas também fala poderosamente, apesar de mim e das minhas limitações, ao coração dos teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite. É isso que nós te oramos juntos, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Talvez, queridos, a gente não perceba como nos dias atuais, passados quase um século, o marxismo conseguiu fazer com que as pessoas pensassem em termos de categorias que nem sempre existem do ponto de vista natural, mas que são artificialmente criadas. Eu estou falando do marxismo não apenas como uma ideia econômica, mas principalmente como uma filosofia, cujos pilares, um dos pilares, sem dúvida alguma, fundamentais, é a ideia de categorias de pessoas. E como estas pessoas precisam, de alguma forma, e estas categorias, se opor umas às outras, para que desta oposição
daquilo que Hegel chama de tese e antítese, surge uma síntese, que seria um novo homem segundo o marxismo. O marxismo está, de alguma forma, dentro da ideia do homem moderno e pós-moderno de pensar. Não é apenas uma ideia econômica, de luta entre classes econômicas, pobres versus ricos, proletário versus burgueses, mas é uma maneira também de compreender a vida, em que ela só existe quando se conflita com algo diferente, e desse algo diferente um novo surge. Esse texto tem sido sistematicamente usado por alguns que querem aplicar essas categorias sociológicas ou filosóficas a uma compreensão teológica desse texto. Por isso, talvez, esta palavra seja uma daquelas que precisa ser esclarecida, mas não apenas esclarecida, como se fosse uma pintura antiga que está coberta de poeira e de poluição e que não pode ser vista ainda no seu brilho e no seu colorido original. Esse texto precisa ser restaurado na compreensão dele, precisa ser raspado dessas camadas de categorias que fazem com que a gente ache que esse texto fala de pobres e ricos, de pessoas que estão em conflito na terra e continuam em conflito no céu, e por isso se prestaria a uma ideia de que, de fato, essas categorias existem. Para isso, eu gostaria que você voltasse os seus olhos para esse texto, porque possivelmente eu precisarei gastar algum tempo desse sermão tentando esclarecer para você o que ele não diz, antes que eu possa dizer a você o que ele diz. Dê uma olhadinha no texto. É uma parábola. Não tem nome de parábola, o título não tem parábola, não diz parábola do rico e do mendigo, mas o estilo literário dessa história claramente é um estilo de parábola. Portanto, é uma parábola, uma história que pode ser real ou pode ter sido criada com elementos pelo próprio Senhor Jesus para dar uma lição moral. Como uma parábola não é uma alegoria, então não existe em cada um dos detalhes dessa parábola um significado oculto, ou um personagem que se aplica, ou uma ideia que por si só tem um sentido moral ou espiritual. A parábola, diferentemente da alegoria, ela tem uma só verdade. E todo o texto, os personagens e os detalhes da narrativa conduzem à conclusão que o autor deseja dar. Daí porque Jesus usava parábolas tantas vezes para, contando uma história, trazer uma lição espiritual. Perceba também que essa história, ela acontece na terra e no céu. Ela é uma história que tem não apenas uma narrativa do que aconteceu na terra e que é trazido à memória pelo próprio Jesus, mas também do que está acontecendo depois que esses dois personagens, um homem rico e um mendigo, falecem, morrem e estão na eternidade. Perceba, portanto, que é difícil você concluir que tudo o que Deus poderia dizer, tudo o que Deus poderia revelar para nós sobre as coisas, razões e causas, porque depois da vida determinadas coisas acontecem com uns e não com outros, certamente nesse texto não seria suficiente para fazer aquilo que a gente chamaria de uma teologia dos últimos dias, ou do estado final, uma escatologia, as coisas últimas quando acontecem quando nós morremos. Esse é apenas um texto, uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada de uma verdade que necessariamente não é uma explicação teológica completa, profunda, cabal e geral do que acontece quando as pessoas morrem, ou para onde elas vão, ou o que eventualmente acontece a partir daí. Com isso, eu não estou dizendo que há elementos nessa parábola que são falsos. O que eu estou dizendo é que há elementos nessa parábola que certamente não são suficientes para que eu descubra tudo o que iria acontecer com esse rico ou o que iria acontecer com esse mendigo. Terceiro aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção
é o fato de que, como é uma parábola, e Jesus quer estabelecer um contraste, fica muito claro que Jesus não apenas deixa nítida a diferença entre o rico e o mendigo, e faz não apenas nos aspectos exteriores. O rico e o mendigo não são diferentes apenas porque um se vestia de linho finíssimo e de púrpura, como tem no versículo 19. Ele não é diferente do mendigo, não apenas pelos aspectos exteriores. Se você puder acompanhar, você vai ver no versículo 19, quando diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também, no verso 20, certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico e que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da sua mesa, e até os cães vinham lhe lamber as úlceras. Jesus não apenas descreve que eles são economicamente diferentes, mas que a atitude do coração deles também é diferente. Um pouquinho lá na frente, você percebe que a grande dificuldade deste rico desta parábola é compreender como no céu as coisas se inverteram. E também como é que no céu, ou naquilo que seria o pós-morte, um que tinha uma situação econômica e social desvantajosa, de repente estava numa situação vantajosa e o oposto tinha acontecido com ele. Perceba que ele tem uma atitude no coração de soberba e superioridade. Ele chega a propor, na situação em que ele está, que o Lázaro, o mendigo, continuasse servindo-o numa situação subalterna. Veja que ele diz para o pai Abraão, que na linguagem hebraica simboliza Deus, no versículo 14, ou melhor, 24, ele diz assim: então clamando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele ainda compreende que Lázaro é inferior a ele e que deve servi-lo. Perceba então que quando Jesus categoriza com linguagem conotativa, com linguagem figurada, tanto externamente aquelas duas figuras, Jesus também categoriza e mostra que eles são diferentes de dentro para fora, e não apenas de fora e externamente. Perceba, em quarto lugar, ainda na parte do sermão, do que ele não significa, que esse texto não se presta para provar uma suposta reencarnação. Porque mesmo no pensamento teológico tortuoso que aquele homem tem, é dito para ele claramente que está posto, verso 26, um grande abismo entre uma parte e outra da eternidade. Ele diz: entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. E quando ele solicita que fosse enviado alguém para a sua casa paterna, fica muito claro que, na última frase, tampouco, verso 31, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso já bastaria para ficar claro que Jesus não está falando de reencarnação, porque reencarnação é diferente. A ideia de reencarnação é diferente da ideia de ressurreição. Na reencarnação, a ideia seria que alguém, um espírito, encarnaria várias vezes em pessoas diferentes. A ideia de ressurreição é a ideia que alguém, e somente ele, ressuscita depois de morto, e a sua parte espiritual, o seu espírito, reintegra-se na totalidade do ser com o seu corpo. Ninguém ressuscita no corpo de outrem. A ideia, portanto, aqui não é de reencarnação, é uma ideia hipotética que, mesmo que alguém ressuscitasse, e a ressurreição existe, não seria suficiente para convencer aqueles homens que não estavam convencidos pela lei e os profetas, que era a própria lei do Senhor, o próprio ensino de Deus. Tendo feito, portanto, essa espécie de capinagem do texto, onde a gente arranca as ervas daninhas e os matos desse texto,
para que fique apenas o fruto, afinal de contas, do que Jesus estava querendo falar? Afinal de contas, qual era a lição central desse texto? E qual é o sentido que esse texto tem para nós hoje? Talvez você consiga perceber isso pela expressão que Jesus usa. Olha só uma coisa, quando no finalzinho do texto é pedido justamente que, pelo rico, que alguém fosse enviado à sua casa para que eles fossem avisados a dar atenção e confiarem na lei de Deus, para que não viessem a sofrer o mesmo tormento que ele estava sofrendo, observe qual a resposta que Abraão, aqui uma figura de linguagem que representa Deus, na linguagem judaica, o seio de Abraão é o céu, diz o seguinte, verso 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés, que é a lei, e os profetas, as duas grandes partes do Antigo Testamento. E aí ele diz que eles ouçam a lei e os profetas. Novamente, Abraão responde no verso 31, se eles não ouvem Moisés e os profetas, mesmo que alguém venha ressuscitar dentre os mortos, eles não se deixarão persuadir. Para você compreender o que Jesus estava querendo dizer com isso e que era a verdadeira mensagem desse texto, dê uma olhadinha atrás. Veja no versículo 14 e veja no versículo 16 desse mesmo capítulo. Veja uma coisa interessante. A parábola que nós acabamos de ler, ela não é contada fora de um contexto. Ela foi uma parábola provocada. Normalmente as parábolas eram provocadas pelos diálogos que Jesus tinha com as pessoas. Alguém perguntava assim, então se é para amar ao próximo, quem é o meu próximo? E aí ele conta a parábola do bom samaritano. Essa parábola, ela foi contada porque Jesus foi provocado a contar. A provocação estava ali, no versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto. Isso tudo era aquilo que Jesus estava falando sobre amar ao próximo e assim por diante. Veja os versos anteriores. Mas então Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas, veja, novamente aqui, ele faz referência à lei e aos profetas, a mesma expressão que depois ele coloca na parábola. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer desta lei. Por conta disto que Jesus estava dialogando com aqueles homens, ele conta a parábola que nós acabamos de ler. O contexto, portanto, era tentar explicar para os homens qual era a grande diferença daquilo que se chamava de lei e os profetas, daquilo que se chamava de graça, ou daquilo que se chamava do evangelho trazido por Jesus Cristo, versus aquilo que antes eles viviam numa justiça própria e numa tentativa de ganhar mérito diante de Deus, tentando cumprir a lei e os profetas. Jesus profere, portanto, essa parábola com desejo sincero de que eles pudessem compreender que, seja de uma forma ou de outra, um rico ou um mendigo, o caminho para a compreensão do que Deus quer para a vida de alguém na terra e depois da morte no céu, não tem a ver com esforços humanos, nem com status social, econômico, político ou religioso humano. O rico era alguém que se regalava esplendidamente, era alguém que vivia vestido de púrpura e de linho finíssimo. Isso não tinha apenas um significado econômico e social, mas possivelmente na mente do judeu médio representava que ele era um homem abençoado,
porque muitos deles entendiam que a bênção material era o que explicava e revelava a bênção espiritual. Portanto, era possível que muitos olhassem para aquele homem, vestido de linho finíssimo e de púrpura, e dissessem assim: está aí um sujeito temente e piedoso a Deus, veja como ele tem prosperado na sua vida. E ao mesmo tempo olhasse para aquele mendigo que vivia na porta do outro, tentando comer as sobras de comida do primeiro, e até os animais vinham lhe lamber as úlceras, porque ele também estava doente. Possivelmente, na cabeça do judeu médio daquela época, aquele mendigo era um desgraçado no sentido mais literal da palavra, um homem sem graça de Deus, um homem sem o favor de Deus. Jesus então deixa muito claro que eles dois viviam situações que, na avaliação humana, levaria naturalmente à seguinte conclusão: se o sujeito é abençoado aqui na terra, ele merece o céu, e se ele é amaldiçoado aqui na terra e vive essa condição, ele é que vai para o inferno. Jesus então propositadamente inverte essa lógica e diz: nem sempre aquilo que está sendo visto pelos homens, avaliado pelos homens, analisado pelos homens como prosperidade de Deus, é prosperidade de Deus. Assim como nem tudo aquilo que parece ser desgraça e miséria aos olhos do homem, é desgraça e miséria aos olhos de Deus. Ele estava querendo, então, em primeiro lugar, tirar da cabeça das pessoas que categorias humanas, avaliações humanas, pudessem determinar destinos eternos. Jesus era mestre em fazer isso. Ele deixa claro, por exemplo, que os homens mais religiosos da época, os escribas e fariseus, eram uma raça de víboras, eram sepulcros caiados, eram hipócritas, faziam seus gestos piedosos de religiosidade para serem vistos pelos outros, recebiam a recompensa dos homens, do olhar avaliativo dos homens, do elogio dos homens, mas tinham a repulsa e a repreensão de Deus, porque Deus sondava o coração e não via apenas o exterior. Jesus então trabalha durante muitos momentos essa aparente antítese, que é o contrário, diga-se de passagem, daquilo que justamente o marxismo tenta categorizar, que a avaliação humana, econômico, social e político não torna alguém rico de per si, nem pobre de per si. Porque Deus faz uma avaliação que vai para além das categorias humanas. Jesus deixa claro, no entanto, que existe sim uma diferenciação entre os homens, entre aquele rico e aquele miserável mendigo, mas não tinha a ver com categorias externas, tinha a ver com a atitude de coração, que revelava a presença ou não da graça de Deus na vida daqueles homens. Aquele homem não era rico porque o problema era ser rico, ele não vai para o inferno porque o problema era ser rico. E aquele pobre não vai para o céu porque Deus fez uma opção preferencial pelos pobres. Na verdade, o rico era pobre e o pobre era rico. O que a parábola inverte é a lógica de imaginar que alguém que é rico, só porque é rico e próspero, e os outros o avaliam como rico e próspero, e, portanto, debaixo da bênção de Deus, pode ser alguém, na essência, bastante pobre de espírito, mas não pobre de espírito como aquela bem-aventurança, pobre de espírito no sentido literal mesmo, miserável pecador que acha que as suas riquezas, posição social, poder político ou condição, qualquer que seja, lhe garantiria direito aos céus. Havia uma jactância, um orgulho, uma autossuficiência muito clara no coração daquele homem. Até no inferno ele acha que é dono da vida do outro. Até sob tormento ele continua querendo ter o controle de como seria a agenda de Deus. Deus manda Lázaro lá avisar os meus parentes. Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Era alguém que tinha uma atitude de absoluta negação da soberania de Deus sobre ele. Não tinha temor algum de Deus na vida dele. Ele achava que o seu status social lhe garantiria os céus. Mas Jesus já tinha mostrado nos versículos anteriores que a ideia de qualquer justiça própria, no caso do versículo 14 e 15, baseado na lei, mas em qualquer outra base, condição social, política, religiosa ou econômica, é falsa.
porque Deus não nos justifica por qualquer mérito que nós tenhamos, nem nos condena por qualquer demérito que tenhamos. Na verdade, todos estão condenados e pecadores são e passíveis da ira de Deus. Há um elemento que Jesus coloca aqui, que é um elemento da graça. E o que é graça? É dar aquilo que a pessoa não pode obter por si mesmo. É favorecer o desfavorecido. É inverter a lógica do mérito e dizer, esse que não merece, é justamente este que eu vou escolher e regenerar e transformar em alguém que, pela graça de Deus, vai receber aquilo que não conseguiria conquistar por si mesmo. Jesus, portanto, conta essa parábola para, por um lado, desfazer a ideia de qualquer tipo de mérito, mas, por outro lado, realçar a ideia do mérito que Deus dá graciosamente a quem Ele quer, e o faz na vida desse mendigo que seria socialmente um desgraçado, religiosamente um pária, alguém em quem Deus não tinha, ou por quem Deus não tinha amor nenhum. Quando eles morrem na parábola, acontece uma inversão completa. Veja, verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, a palavra aqui é Hades, lugar de tormento, estando em tormentos, levanta os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E aí ele não compreende, depois da morte, aquilo que também não tinha compreendido antes da morte. É que Deus não estabelece critérios de mérito para salvar ou não salvar alguém. Curiosamente, no entanto, apesar de Deus não estabelecer que alguém, por obedecer à lei e os profetas, deveria desprezar a lei e os profetas, porque, afinal de contas, a obediência não salva. É curioso que muita gente pensa, novamente influenciado pela ideia de categorias que são estanques. Se eu sou isso, eu não posso ser aquilo. Se eu acredito na graça, eu não posso acreditar na lei. Se eu sou pobre, eu não sou rico. Se eu sou proletário, eu não sou burguês. Uma categoria, uma forma de pensar bastante influenciado pelo marxismo. E você pode dizer assim, mas como é que ele chegou a essa conclusão? Porque essa ideia não existia antes dessa ideia de que você coloca opostos para trabalhar um contra o outro, e aí você tira uma síntese. Essa ideia vem do filósofo alemão Hegel, do idealismo alemão, que nutre as ideias de Marx. Aqui você percebe uma coisa interessante. Para um pouquinho e veja. Ele não está dizendo que, pelo fato de ninguém ser salvo pela lei, que a lei é desprezível, que não deve ser levada em conta, que você, depois que conhece a graça, ou quando conhece a graça, deveria desconsiderar como de só menos valor a lei. Na verdade, a lei de Deus tem uma função muito importante. Ela diz justamente para você o tamanho do padrão de Deus e como você é incapaz de conhecer. Então, quando a Bíblia diz assim, Jesus tentando explicar a lei àqueles seus discípulos, olha, vocês têm ouvido que qualquer um que matar o seu irmão, que assassinar o seu irmão, é réu de morte. E aí Jesus diz, eu porém vos digo, é mais sério do que isso, é mais profundo do que isso. Se alguém tão somente se irá sem motivo contra seu irmão, já terá assassinado no seu coração. Ou seja, para aqueles judeus do primeiro século, que achavam que cumprir a lei era uma questão comportamental, eu ando no trilho, eu obedeço para que todos vejam, logo Deus vai me abençoar. Jesus vai mais profundo, ele diz, não, a lei mostra que na motivação mais íntima do seu coração, você é incapaz de agradar a Deus. A lei, portanto, é como um espelho, queridos. Na verdade, ela tem uma dupla função. Ela é um vidro transparente e um espelho ao mesmo tempo. Ela é um vidro transparente porque eu consigo ver por intermédio dela o caráter de Deus. Quando Deus diz, por exemplo, não matarás, Deus está dizendo que Ele é Deus da vida, que Ele é Senhor da vida, e portanto só a Ele pertence a vida. Eu não saberia isso de Deus se Deus não dissesse não matarás, se Ele não proibisse a morte, o assassinato.
Portanto, quando eu olho pela lei, por intermédio da lei, eu conheço o caráter de Deus. Daí porque a lei nunca deixará de ser importante na minha e na sua vida. A lei nunca salvou e nunca salvará, mas a lei é o que revela quem é Deus e qual é a sua vontade para mim e para você. Jesus, em nenhum momento desse texto, colocou como de só menos importância a lei de Deus. Pelo contrário, diante da pirotecnia proposta pelo rico, Jesus manda um anjo. O pai Abraão manda um anjo. Pai Abraão manda alguém ressuscitar e avisar meus parentes que não venham para cá. Deus simplesmente diz: meu querido, o caminho ordinário é que eles vão à lei, porque a lei vai revelar para eles quem eu sou. A lei vai revelar para eles qual é a minha vontade. A lei é o começo da caminhada. É na lei que o homem reconhece que Deus é Deus e ele é pecador. Sem a lei eu não conheço isso. Mas ao mesmo tempo a lei também é um espelho, porque ele não permite apenas que eu veja pela transparência de um vidro quem é Deus, o caráter de Deus do outro lado, mas a lei também me revela quem eu sou. E talvez seja aqui a maior função salvífica da lei. É porque nós vivemos num auto-engano, meus queridos irmãos e amigos. Nós somos extremamente protetivos do nosso eu. Nós fazemos todo tipo de arranjo, consciente e inconsciente, para que estejamos sempre certos, para que estejamos sempre bonitos, para que estejamos sempre justos aos olhos de todos, inclusive de Deus. A própria expressão da religiosidade, qualquer que seja, se ficar destituída de verdadeiras motivações, acaba sendo uma coberta para a nossa nudez espiritual. Por isso que os primeiros pais, Adão e Eva, quando pecaram e descobriram que estavam nus, eles se cobriram. O homem se esconde de si mesmo, o homem se esconde de Deus. A lei revela, a lei abre o véu e diz: olha aqui quem é você, ó. Você está vendo? Isso é o que eu vejo de você, ó. Você está aqui bonito, cheiroso e maravilhoso no culto e todo mundo vê e acha que você é o homem e a mulher mais santa do mundo. Mas eu conheço o interior do seu coração. Eu conheço as suas motivações. Eu sei por que você está aqui e com que propósito você está aqui. Eu sei o que aconteceu no último verão. E quando ela faz isso é para nos humilhar, coisa que o rico nunca teve condição de ver. Esse rico possivelmente era um rico religioso, mas era um rico religioso sem temor a Deus e sem conhecimento da lei. Era possivelmente um fariseu, talvez por isso essa parábola foi contada logo depois da conversa de Jesus com os fariseus, como tem no versículo 14, 15 e 16. Talvez um daqueles fariseus era esse rico. E Jesus conta a parábola para demonstrar a ele que ele não via a lei de Deus como um espelho. E quando eu não vejo a lei de Deus como um espelho, quem me diz quem eu sou? Os outros. Os outros me dizem quem eu sou. Você entende por que só existe uma possibilidade de você caminhar com Deus? É você acreditar mais no que Deus diz de você do que no que os outros dizem de você. Quando a gente é adolescente ou criança, e a gente está num processo de formação da nossa identidade, os olhos dos pais não são mais suficientes para dizer quem nós somos, porque em grande parte da infância, uma criança cria uma identidade a partir do que os olhos dos pais dizem que ele é. E não apenas dizem com os olhos, porque os pais veem com os olhos, mas também falam com as palavras. E aí eu vou criando uma identidade. Se eu sou inteligente, se eu não sou tão inteligente, se eu sou esperto, se eu não sou esperto, se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou bem-vindo ou não sou tão bem-vindo. E aí eu vou criando minha identidade como uma criança. Na época da adolescência, em dado momento, isso não é suficiente. Os pais deixam de ser os únicos e os amigos começam a ser. E aí surge uma brincadeira que quase todo mundo aqui já brincou. Se reúne num círculo, pega uma garrafa ou algum objeto que circula, coloca para circular, e a grande brincadeira não é adivinhar, mas a grande brincadeira é se apontar para alguém, a pessoa que está do lado oposto tem o direito de dizer o que quiser ou perguntar o que quiser a outra pessoa. As pessoas não pensam que isso é apenas uma questão lúdica. É um desejo inconsciente de toda criança que se torna adolescente
de saber, afinal de contas, o que é que os outros pensam dele. O fato é que a adolescência de alguns continua pela vida inteira. E a gente continua virando garrafas na direção dos outros e querendo que os outros digam quem nós somos. Somos ricos, então se somos ricos é porque Deus tem nos abençoado. Vivemos de vestidos de linho e de púrpura, então é porque Deus tem nos abençoado. Será que os outros pensam assim? Esse era o problema daquele rico. Ele tinha feito uma opção: viver a vida exterior que os outros podiam avaliar e desprezar a vida interior da lei de Deus, que poderia mostrar quem ele era por trás dos vestidos de linho e de púrpura, por trás da riqueza. Essa opção fez com que ele terminasse onde ele terminou, no inferno. É curioso que esse homem não comete nenhum pecado sexual, não comete nenhuma blasfêmia no texto, ele não é um sujeito mau e cruel, ele só é aquele típico sujeito autossuficiente, orgulhoso e destituído de temor a Deus. Ele é a medida de todas as coisas, ele é o padrão, ele é o tal, ele é o cara. Quando chega na hora da verdade, quando a morte vem, as coisas se invertem. E Deus diz: você se lembra quantas vezes lá na sinagoga a lei de Deus foi posta para você como um espelho e você não quis ver? Pois agora eu vou dizer quem é você. Você é um miserável que merece o inferno. Agora você imagina a surpresa trágica daquele homem que viveu a vida inteira achando que era bom, que Deus estava abençoando porque ele era um homem rico e próspero, e todo mundo o elogiava, e todo mundo o achava recipiente da graça de Deus. E de repente no inferno ele chega e diz assim: e o que eu estou fazendo aqui? Pior, na parábola, ele vê ao longe aquele sujeito que ele passava todos os dias, de manhã, tarde e noite, quando saía para o trabalho, e era um miserável, mendigo, que não podia suprir a sua própria necessidade, que precisava mendigar a sua porta e que era doente de chagas, do corpo inteiro, a ponto dos cães virem lamber as suas feridas. E aí ele fica mais chocado ainda, porque não somente ele não entende como é que ele veio parar no inferno, sendo um homem que teoricamente, simbolicamente, visualmente, socialmente seria digno do céu, mas ele vê alguém que socialmente, visualmente seria digno do inferno, que agora está no céu, no seio de Abraão. E aquilo entra em parafuso. É o conflito existencial do outro lado da eternidade. Ele então não compreende essas coisas, porque ele não tinha a lei como espelho. Você entende agora porque quando ele tenta numa pirotecnia dar uma volta em Jesus, manda alguém, resolve de alguma outra forma, para que os outros não sofram como eu, permita que eu vá para o outro lado, quem sabe a gente pode negociar aqui uma inversão, eu dou uma esmola para esse homem, ou para alguém que está lá, e de repente eu inverto a posição. Jesus disse: olha, para com isso. Lá na terra, você não conseguiu ver a lei, o espelho, que mostraria quem você é, e portanto, que lhe levaria a depender de Deus, a buscar Deus por uma sua salvação. Você continuou olhando somente para si mesmo. Sabe, aqueles seus parentes estão no mesmo caminho. Então, se eles não forem para a lei, nada adiantará que alguém supostamente ressurreto viesse daqui para lá para avisá-lo de alguma coisa. Talvez a mensagem mais forte desse texto é aquela que muita gente não quer ouvir. É que essa decisão aqui na terra sela o destino no céu. Se você prestar atenção, todo arranjo religioso tenta subverter essa ordem. Quando se faz missa em sufrágio da alma de alguém, é para quê? É para que o destino eterno de alguém que ainda não estaria definido, porque a pessoa estaria no purgatório, pudesse ser alterado pela intercessão de pessoas vivas, ou dos santos, ou de Maria. É uma tentativa de fazer com que o destino eterno ainda seja alterado depois da morte, mas não resolve, não funciona. Quando alguém pensa na reencarnação, qual é o arranjo por trás? É a ideia de que você teve uma oportunidade, não evoluiu espiritualmente, então a oportunidade é renovada algumas outras vezes, para você ir tendo outras oportunidades. Jesus flagra, põe uma pedra sobre esses dois arranjos e diz: não, aqui na terra você sela o seu destino eterno.
E digo mais: quanto mais você souber, quanto mais você for exposto à lei de Deus, o Evangelho foi exposto para você, mais inescapável você será, caso você, apesar disso, tome uma decisão equivocada. É interessante como esse texto mostra que não há escapatória para quem conhece cada vez mais. Daí porque a cada domingo, quando eu prego o Evangelho, outros pastores pregam o Evangelho, e você ouve, na verdade nós estamos tentando fazer com que você compreenda essas verdades e tome a decisão aqui na terra que vai selar o seu destino eterno. Mas o efeito colateral, quando isso não ocorre no seu coração, é que quanto mais você ouve, mais responsável você é por uma decisão equivocada. Em nenhum momento desse texto, veja bem direitinho, o rico disse assim: Deus é injusto. Ele quis resolver as coisas, mas ele não diz Deus é injusto. Porque houve uma convicção profunda, infelizmente somente no inferno, de que ele não era digno de estar em outro lugar. Ele tentou fazer os arranjos, mas ele não questionou em nenhum momento que ele não era digno de estar ali. Essa mesma certeza só é salvadora quando acontece do lado de cá da eternidade. Quando você sair, por exemplo, deste lugar, deste culto, desta mensagem, com a convicção absoluta de que é melhor ser um mendigo do ponto de vista social, cultural, econômico e político, mas um homem que vê Deus exposto na sua lei, se submete a Ele e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, do que ser um rico, muito bem apresentado diante da sociedade, famoso, celebridade, poderoso, mas que não consegue ver um palmo à frente do seu nariz, porque não consegue ter a lei de Deus como um espelho. Essa parábola, ela nos fala de dois lados da eternidade. E por isso eu introduzi essa mensagem falando sobre as categorias do marxismo. Por quê? Porque as categorias do marxismo, elas estabelecem apenas do lado de cá da eternidade. Foi Marx quem disse que a religião é o ópio do povo. E por que ele disse que a religião é o ópio do povo? Porque basicamente ele disse que quando os pregadores pregavam sobre a possibilidade de no céu as coisas serem invertidas e a pessoa receber uma graça que não fez jus aqui na terra, ao pregar dessa forma, os pregadores alienavam as pessoas, como um ópio que inebria as pessoas para que elas não lutem pelos seus direitos aqui na terra. Falar do céu, na linguagem e no entendimento de Marx, fazia com que as pessoas não fossem engajadas. Daí porque todas as vezes que você vê um pensamento marxista prevalente na escola, na universidade, na economia, no Estado, na política, ou em qualquer outro lugar durante a história, o principal inimigo a ser destruído é a ideia de Deus, é a ideia de céu, é a ideia de salvação, porque são ideias que atrapalham para que as pessoas busquem aqui do lado de cada eternidade uma melhoria de vida, supostamente atrapalham. Mas veja que é uma coisa interessante aqui, é que existem duas categorias sim de pessoas, existem sim dois destinos, existem sim duas pessoas diferentes, com atitudes diferentes e portanto com destinos diferentes. Mas a coisa interessante é que o divisor de águas não é entre um e outro do lado de cada eternidade, mas é entre um e outro do lado de lá da eternidade. E do lado de lá da eternidade, sabe o que é que separa os homens? Não é ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Não é uma opção política X ou Y. Não é um status social ou econômico esse ou aquele. O que separa é a compreensão ou não de sua absoluta incapacidade de salvar a si mesmo e de confiar em Deus para a sua salvação. Esta separação é eterna. Não tem revolução que consiga desfazê-la. Não tem arranjo religioso, como esse homem tentou, que consiga desfazê-la. É uma decisão pessoal e intransferível que alguém toca
toma ao ser regenerado por Deus, ter o dom da fé, crer em Jesus Cristo e entregar o seu futuro para Deus. Talvez poucas pessoas compreendam como é que isto acontece. E eu vou lhe dizer como isto acontece. A palavra de Deus diz que quando a palavra de Deus é pregada, seja por intermédio de um testemunho pessoal, ou de um sermão como esse, de um folheto que você lê, de um livro que você lê, de um programa que você ouve, de uma música que lhe toca, o Espírito Santo começa a convencer você de algo que está acontecendo no seu coração. Deus está mudando a inclinação do seu coração e renovando em você uma nova natureza. Isso se chama regeneração. A demonstração exterior dessa regeneração interior é quando a palavra sendo pregada, Deus deposita no seu coração uma coisa chamada fé. Deus está trabalhando aqui e regenerando você. E através de um meio externo deposita fé no seu coração. Daí porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E na hora em que essa fé é depositada, você se vê crendo naquilo que você não cria antes, confiando naquilo que você não confiava antes, percebendo aquilo que você não percebia antes, e disposto a determinadas coisas que você não estava disposto antes. Naquele momento, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo se torna para você o seu justificador diante de Deus. Por isso que a justificação acontece pela fé. E que justificação é essa? É que você de fato merecia o mesmo lugar do rico, mas Deus quer lhe dar o lugar do pobre, do mendigo. E Ele o faz quando alguém que era rico se torna pobre e morre por você, para que você, que era um pobre espiritual, se torne um rico espiritual. O nome dele é Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, passamos a ter paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Deus começa uma obra na sua vida, que já não é mais para resolver o problema legal, se você merece ou não merece, se você é culpado ou não culpado, porque já está resolvido. Você não merecia, porque você era culpado, mas alguém que não era culpado tomou o seu lugar. Logo, o seu lugar não será o lugar do rico, porque você descobriu que era pobre e pecador, e alguém que era rico, extremamente rico, o próprio Deus, dono do ouro e da prata, tomou o seu lugar, a sua miséria e o seu pecado. Começa agora uma outra obra. É porque você se acostumou a pecar. Já não é um problema legal, é um problema moral. Você não consegue ser diferente do que você é. Sua natureza pecaminosa lhe inclina para coisas que, mesmo que você já tenha certeza e convicção que são erradas, você deseja. Paulo diz: olha, o bem que eu quero eu não consigo fazer, e o mal que eu detesto é o que eu acabo por fazer. Desesperado, desventurado, desgraçado homem que eu sou. Paulo estava em pleno processo daquilo que a gente chama de santificação, a luta da carne e do espírito, que faz com que o passar do tempo você se torne cada vez mais afetado pelo poder do pecado na sua vida. Fortalecido espiritualmente, você tem condição de dizer não, ainda que algumas vezes você peque. Você já não é mais escravo do pecado, porque liberto você foi. E esta obra começa na sua vida exatamente neste ponto, quando você toma esta decisão. Por que eu decidi pregar sobre esse texto? Eu tenho ficado, irmãos, cada dia mais preocupado, não com aqueles que nunca me ouviram, ou que nunca ouviram o Evangelho, porque de alguma forma Deus não lhes dará, não os deixará sem testemunho. De uma forma ou de outra eles ouvirão a palavra, não sei como. A minha preocupação é com você que me ouve todo domingo. A minha preocupação é com você que está tão pertinho, mas ao mesmo tempo pode estar tão longe, a ponto de estar enganado como aquele rico que pensava que iria para o céu e foi para o inferno. A minha preocupação é com você. Exatamente com você que está aqui domingo após domingo, que começa a ter uma compreensão
mas ainda fica naquela decisão ou indecisão, pensando que você vai ter a vida toda para decidir. Você não está percebendo o que Deus está fazendo no seu coração, lhe convencendo do pecado, do juízo, da justiça e pronto para lhe regenerar. Você acha que frequentar uma igreja protestante é a mesma coisa de você frequentar uma igreja como a que você frequentava antes. Você está melhorando, né? Mas nós não estamos falando de melhorias. Nós não estamos falando de um processo de condicionamento espiritual, em que você deixa de dizer Ave Maria e passa a dizer misericórdia, quando dá uma topada numa pedra. Não é uma coisa externa. É isso que Deus está fazendo no seu coração e você está aí resistindo. Algumas vezes baseado numa tradição boba. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, ou conversando comigo, disse assim: eu não sei, porque eu não sei que decisão eu tenho que tomar, se eu devo me tornar crente ou não. Aí eu digo, é simples, pergunte assim: se lá por volta das 3 horas da manhã, você tivesse com um grande problema, qual era o padre que você chamaria? Eu disse, não, ninguém, eu chamaria o senhor. Eu disse, então, que tradição boba a sua. Quem é o seu pastor? Quem é que cuida espiritualmente da sua vida? Em que comunidade você se sente nutrido? De vez em quando eu me surpreendo com pessoas que se tornam membros dessa igreja depois de passarem 2, 3 anos aqui. E claro que é um processo de conscientização, e eu fico feliz que você faça de maneira consciente, mas cuidado, porque você pode estar como o rico, achando uma coisa e sendo outra. A lei parece que não tem um espelho para você, e é preciso que ela tenha nessa noite. Cuidado, cuidado. Se você já tem consciência dessas verdades, é preciso você tomar uma decisão de responder a elas com este dom da fé que Deus está lhe dando, para que você não resista a isso e de repente imagine que uma questão é meramente religiosa, e não é. Aquele homem possivelmente rico trabalhava nessas categorias e equivocou-se nela. O meu alerta para você é que você não faça isso, que você compreenda que aquele pobre mendigo entendeu na simplicidade e na miséria da sua condição a verdade mais transformadora, que ele era um homem pobre diante de Deus, mas que Deus tinha uma riqueza eterna diante dele, e a morte revelou exatamente isso. Só que depois da morte, para o rico já não tinha opção. Para muitos também não haverá. Que não seja você um deles, que essa sua opção seja feita aqui e agora. Eu gostaria de convidar a igreja a orar nesse momento. E gostaria de fazer um convite simples. Não vou insistir, vou apenas fazer um convite. Se você já ouviu essa palavra, você compreende o que foi pregado hoje e outras vezes neste lugar, e você deseja ter o destino daquele mendigo e não o destino daquele rico, se você entende que essas categorias não são sociais, políticas ou econômicas, mas espirituais, se você entende que essa decisão aqui deste lado de cada eternidade é o que vai determinar o seu futuro eterno, e você precisa desesperadamente que o seu destino eterno seja marcado e garantido aqui no céu, eu gostaria de convidá-lo nessa hora a tomar uma decisão, colocar sua vida diante de Deus, e gostaria de orar com você e por você diante do Senhor agora. Enquanto essa igreja ora com você e por você, eu gostaria de pedir a você nesse momento, que se você deseja o destino daquele mendigo e não daquele rico, que você entregue sua vida a Jesus Cristo agora, e o faça num ato de resposta ao que Deus fez na sua vida. Não é que você está aceitando Jesus, é que você está aceitando ser aceitado por Jesus, pela obra que Ele fez no Calvário. O miserável é você, o que precisa é você, e o favor
quem está fazendo é Deus a você. Se existe alguém, e eu creio que existe mais de alguém, mais de um alguém, que deseja fazer isso agora e marcar o dia 31 de julho de 2016 como o momento desta entrega de vida eterna a Jesus Cristo, eu gostaria que onde você estiver, você se coloque de pé. As pessoas pouco ligarão para você estar em pé ou não, porque o que mais importa não é a avaliação das pessoas, lembra disso? É a avaliação de Deus. Talvez você possa pensar assim, mas logo hoje, que ficou claro que nós não temos convidados, é porque é para você mesmo essa mensagem. Você que tem estado conosco, que conhece essas verdades, mas que pode estar se acostumando a elas, sem tomar uma decisão clara sobre elas. Se existe alguém, fique de pé onde você está. Eu gostaria de orar com você, gostaria de orar por você e pedir a Deus que o seu destino eterno seja selado. Deus abençoe. Curva a sua cabeça, ore pelas pessoas. Deus o abençoe, meu querido. Se existe mais alguém, fique de pé. É curioso como a gente... Deus o abençoe, meu irmão. Deus o abençoe. Às vezes a gente demora para as fichas irem caindo, e chega um dia que elas precisam cair, e a gente compreender essas verdades e assumi-las na nossa vida. Se existe mais alguém, eu gostaria de orar com você nessa hora. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, eu quero entregar essas 3 vidas nas tuas mãos. Sei que há outros aqui, talvez até alguns que estão nos ouvindo e vendo, que talvez no lugar onde estiverem, depois de tantas vezes ouvirem este evangelho pregado deste púlpito, possam hoje tomar essa decisão de serem aceitos por Jesus Cristo. Pouco importa se muitos ou poucos, ó Pai. Na parábola era apenas um, porque de fato é individual essa decisão. Eu rogo por estas 3 vidas e te peço que tu completes a tua obra, que a regeneração espiritual que está ocorrendo pela ação soberana e única do teu Espírito Santo, pela imputação da justiça de Cristo, de modo que eles se reconhecem como pecadores, sabendo que o destino seria o destino de distância eterna de Deus, de separação eterna de Deus, mas que é mudado pela obra de Jesus. Que esse momento agora seja selado com a presença do teu Espírito Santo na vida dessas pessoas, que possa fortalecer a fé delas e começar um processo de mudança de vida, de transformação de vida, de santificação. Pai, eu os entrego nas tuas mãos e aos teus cuidados, para que tu faças neles a obra completa da transformação espiritual, para que o céu revele, na época que há de ser revelada, aquilo que já aconteceu agora aqui na terra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós te oramos juntos, amém. Podem sentar, irmãos.